Muito bem. Fofas, ontem eu comentei, ontem nós tivemos o martelinho, né? Ontem de manhã ainda estava em formação martelinho, e eu comentei, eu criei um vídeo ontem, uma live de 1 hora, explicando que eu estava bem bullish com o Bitcoin, eu estava com a expectativa de alta para o Bitcoin. Além do gráfico, né, da análise gráfica ali que eu fiz, eu peguei vários dados de in-chain, né, de movimentações na blockchain, dados principalmente da Glassnode, onde ontem mostrou para nós, aliás, nessa barra vermelha que vocês estão enxergando aqui, foi o dia na história do Bitcoin que mais teve realização de prejuízo. Na história do Bitcoin foi maior, essa barra aqui ela teve mais realização de prejuízo do que o Covid, né? E praticamente depois daquela realização de prejuízo, eu gosto muito de usar aquele gráfico para identificar possíveis fundos, ou seja, possíveis limpadas do mercado, saídas das mãos fracas, né? E eu acreditava que o preço ia subir hoje, né? E eu falei que eu não era dono da verdade e tudo mais, que eu não tenho bola de cristal nem nada, mas que a minha expectativa era de alta no domingo e a partir da semana que vem de alta novamente, mesmo com a tendência sendo de baixa, porque os dados que a Glassnode me mostraram foi o seguinte, que o mercado limpou as mãos fracas do mercado e agora estão somente o pessoal que não quer vender e não quer se desfazer dos seus bitcoins, o que pode trazer uma pressão de força compradora, né? Então, assim, no gráfico diário do Bitcoin, o RSI, eu acredito que ele já está voltando para a região acima da região 40. Eu gosto de usar o RSI como um indicador para até identificar se o preço vai ficar em acumulação ou tem forte tendência. E recentemente, quando eu traço ele, né, eu boto essa área entre 40 e 60 como o período de acumulação e lateralidade. Quando o RSI ele fica nessa faixa, o preço fica em lateralização, né? E ele estava entrando em tendência de forte baixa, mas ele rejeitou pela segunda vez e ele já está entrando de novo na fase de acumulação. Então, o Bitcoin ele tá dando uma lapada para cima agora, né, velho? Ele tá dando uma lapada para cima. E aí muita gente ficou falando assim, não, eu duvido que vai ser baixa, né? Eu acredito que ele vai buscar os $20.000 por unidade, porque ele está em tendência de baixa. Mas o que eu gostei muito aqui foi esse fundo que se formou, com grande quantidade de volume nos dois fundos aqui, ó, nessas duas regiões de busca de liquidez e realização de prejuízo, né? E eu gosto muito de identificar pelo menos no semanal, eu gostei muito do semanal do Bitcoin. Ele fez um bom volume também vendedor de duas pontas, praticamente fazendo um fundo duplo. E olha só o tamanho dessa sombra compradora, né? Então a minha expectativa é que nós tenhamos alta a partir da finalização de junho. E uma coisa que eu achei legal também, não sei se vocês já perceberam isso, no gráfico mensal, nenhuma vez na história do Bitcoin, e nenhuma vez nos 10 anos, e é uma estatística pequena, porque são só 10 anos, né? Mas em nenhuma vez aconteceu do Bitcoin ter junho e julho vermelhos. Então, se junho é vermelho, julho tenderá a ser verde. Isso, pelo menos historicamente falando, nessa estatística. Tu pode pegar todo junho e julho, eles são antagônicos. Então, o que acontece em junho, muitas vezes acontece ao contrário em julho. E eu acho que isso é muito por causa do vencimento de contratos futuros, derivativos futuros que movimentam esse mercado, aquela busca de aniquilar os iniciantes do mercado, buscar dinheiro, né? E realização de lucros normal, mano. Eu acredito que isso aí seja uma realização de lucros normal. Uma coisa que nunca aconteceu no Bitcoin foi tipo junho e julho vermelho. Sempre foi junho vermelho e julho verde, ou junho verde e julho verde. Que aconteceu 2 vezes só, e as outras vezes eu vi que julho tende a ser um mês recompensador para quem é holder de Bitcoin. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Bota minha tela aí, eu vou mostrar o que eu tenho analisado aqui, né? Já que, como eu vi que a gente ia falar de fundos, né? Possíveis fundos, existe sim, né? Acredito que existe essa possibilidade de a gente estar trabalhando no fundo aqui, tá? Porém, o que acontece, né? Tem muita gente com medo de que caia, por exemplo, de que não seja o fundo, tá? Mas eu vejo uma grande possibilidade, tá? De que se vier ao fundo, não é uma possibilidade, eu vejo como uma oportunidade de que se cair aos $20.000,
O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que aconteceu sempre na história do Bitcoin, que é o quê? Vou pegar a BLX aqui, vou botar a média de 200, tá? Deixa eu ver se essa aqui é de 200. Anterior, né? Tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar... Tô no gráfico semanal, tá? E o que a gente tem na história... Eu vou puxar para o lado aqui, tá? Então, o que a gente tem no gráfico semanal na média de 200? Simplesmente todas as vezes que a gente entrou em correção, a gente veio, fez topo e a gente entrou em correção. A gente encontrou suporte na média de 200. Então, a gente terminou um bear market, uma tendência de baixa, a gente terminou em cima da média de 200. A gente fez a alta, a gente voltou e a gente encontrou suporte em cima da média de 200. A gente fez a alta, a gente andou de lado aqui. Isso aqui eu considero, né, o buraco negro. Eu sempre comento isso nos meus vídeos, né? Para mim, isso aqui é um buraco negro, é algo que não existiria se não tivesse acontecido o Covid. Eu acredito fortemente que nesse momento aqui a gente já estava fazendo a alta para, digamos, fez essa correção e a gente já viria fazendo isso, tá? Esse movimento. Eu não acredito que isso aqui aconteceria se não fosse a Covid, mas enfim, a gente voltou, corrigiu em cima da média de 200. E se a gente reparar agora aqui, a gente está nesse ponto. E a gente olhar para o lado, e a gente puxar os nossos 20 mil dólares, né? Que seria, digamos, o pior dos cenários. O pior dos cenários, tá? A gente corrigia até os 20 mil dólares. Cara, seria um ponto de entrada, assim, de que... Dos deuses. No meu entendimento, seria, cara, perfeito, porque todas as vezes que a gente venho perto da média de 200 após um ciclo de alta, tá? A gente encontrou fundo nele, tá? E o que mais que a gente tem também nessa situação, tá? A gente tem o quê? Se eu botar aqui a força relativa, no semanal também, a força relativa no semanal, vou botar aqui branquinho, que eu sempre boto branco, porque fica bom de visualizar, tá? Então, de novo, tá? Então, mais uma coisa que converge para um possível fundo no semanal nos 20 mil dólares. Eu não estou dizendo que eu quero que caia para os 20 mil dólares. Se eu disser isso, o pessoal fica louco. Não, eu só estou dizendo que para o pessoal não se apavorar, entendeu? Se cair, daqui a pouco começar a entrar numa correção, não se apavora, cara. Só que pode ter uma baita oportunidade. O que acontece muito, né, que eu comento muito, é o pessoal tá all-in, não tem nada de capital disponível para pegar e fazer um médio que seja, daqui a pouco, porque se o cara entrou all-in aqui em cima, tá ferrado. Não tem o que fazer. O cara vai ficar vendo o negócio aí, vai ter uma baita de uma oportunidade e não tem mais capital para botar. E às vezes está vendendo nos 20 mil dólares porque está apavorado. Né? Então, o que mais que tem? Tá? Só concluindo a linha de raciocínio. Se eu pegar todas as vezes que a força relativa bateu nesse nível aqui embaixo, tá? Considerando que aqui também né? Nessa região, tá? Ali abaixo dos 30, também foi fundo. Então, todas as vezes que a gente bateu lá embaixo, foi fundo, cara. Então, eu não me apavoro nem um pouco se o Bitcoin for bater 20 mil dólares. Eu ia ficar até feliz por falar para vocês. Tá? Porque, cara, seria um ponto ali absurdo de entrada. Apesar de que aqui tá muito interessante de acreditar que pode sim voltar alta ali, tá? Continuando pode aqui, só para concluir. Se a gente pode pegar aqui e olhar a força relativa como ela tá? Como ela tá caindo, cara, se cair nos 20 mil dólares, com certeza a força relativa vai estar aqui. A gente vai estar perto de um topo, que é suporte, a gente vai estar perto de uma média de 200, que historicamente sempre foi suporte. Então, cara, a gente tem muita coisa nos dizendo que os 20 mil dólares seria excelente. Porém, cara, é difícil acreditar que vai ali, né? Mas é difícil. Eu não me apavoro se for ali. É isso que eu quero dizer. Se for ali, é custo de oportunidade maravilhosa. Continuando aqui, agora falando, tá? Vamos as possibilidades de não cair aos 20 mil dólares, né? Da gente ter encontrado fundo. Cara, existe sim. Existe, tá? Exatamente. A gente tem até no semanal, tá? No semanal, deixa eu botar aqui. Gráfico semanal, se a gente olhar o candle de hoje, tá? O jeito que ele tá fechando, o que acontece se na semana seguinte ali a gente romper esse topo aqui? Né? A gente vai ter uma violação de fundo aqui, né? Tá? E, cara, seria um bom sinal de que a gente pode voltar a subir. O grande problema, tá? É que quando eu faço análise do gráfico, eu nunca vou olhar para cima, para uma direção, enquanto eu não tiver com uma estrutura definida naquela direção. Eu até posso querer arriscar que pode ser o fundo aqui, mas se eu for ter alvos para cima, eu vou puxar minhas fibos e vou dizer para vocês que o meu alvo em cima ali é entre 61 com 8, entre os 50 e 61 com 8. Eu nunca vou pensar que ele vai lá em cima, vai no 50. Eu vou indo aos poucos, construindo os alvos, entendeu? Isso. Eu não curto alvos. Geralmente ele forma pivô de alta, ele começa a construir. Daí eu precisaria... No gráfico diário, por exemplo, no gráfico diário a gente não tem nada nem perto de estrutura de alta, entendeu?